Esse é o módulo de materiais e eu vou falar para vocês um pouco dos materiais que eu gosto e que eu utilizo nos meus trabalhos, beleza? Eu trouxe aqui 4 modelos de lápis. Lápis grafite, lápis graduado e de 2 marcas diferentes. Eu vou explicar para vocês cada uma e o que eu acho de cada um. Trouxe 2, tá? Trouxe da Faber-Castell e da Staedtler. Eu vou falar sobre Faber-Castell. Para mim, pessoal, é um lápis duro, um lápis assim mediano, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de trabalhar com ele, porém eu utilizo, não há nada demais. Não há necessidade de você jogar fora também, né? Mas é um lápis que eu acho um pouco duro, eu acho a maleabilidade dele não tão boa quanto outros do mercado, tá? Mas vamos colocar assim, que é o lápis que você mais encontra aí nos lugares, nas papelarias e nas lojas de material artístico. Então vamos colocar que o Faber se encaixa ali, beleza? Eu gosto muito do da Staedtler, essa marca alemã aqui, ela é muito boa. Esse aqui é o Mars Lumograph, é o modelinho do lápis, tá? E eu curto ele pra caramba. Pra quem conhece, pra quem já viu a diferença dos dois, já utilizou, sabe que esse aqui é muito mais macio e a pegada dele é muito mais gostosa para desenhar. A impressão que eu tenho é que a qualidade da mina aqui, né, do grafite dentro dele é infinitamente superior. Essa é a minha impressão, tá? Para os desenhos que eu faço, para as coisas que eu gosto de fazer. Mas não significa que o Faber-Castell esteja detonando ele, né? Não significa que o Faber-Castell seja ruim. Não é isso. Eu só acho o Faber mais duro. Eu prefiro os lápis mais molinhos da Staedtler, ok? Eu trouxe 4 gradações. Vamos lá. Começar aqui pelo HB. Para quem não sabe, existem 2 tipos ali. Vamos colocar aqui que seja do meio para trás, que é o H, e do meio para frente, que é o B. Do meio para trás, que é o H, você tem uma linha de lápis que é mais dura, mais hard, tá? Eu não sou fã dessa linha H porque ele marca demais o papel. Você tem que calcar muito para poder aparecer ali no papel alguma coisa escrita. A gente usa mais para desenho técnico, uma coisa mais assim, tá? Eu prefiro as minas, as grafites B, do tipo B, que são macias, ok? Esse HB, ele é um meio termo, ele não é nem macio nem duro, ele é ok, vamos dizer assim. Então eu utilizo ele para sketch, para fazer rascunho, esboço, beleza? Você pode utilizar outro modelo, tá? Não significa que você tenha que optar pelo HB. É que eu acabo usando esse aqui por ser mais fácil de encontrar em qualquer lugar, tá bom? O outro modelo que eu utilizo é o 2B. Esse eu utilizo com muita frequência, mais que o HB inclusive. Tá? Esse 2B ele é super macio, ele é bem macio. Vamos colocar que ele é 2 vezes B, ele é 2 vezes macio. E ele é muito gostoso porque os traços saem com uma facilidade muito grande, né? Uma pintura de repente, um traço, um esboço ali que você queira mais forte, acentuar alguma coisa, com esse aqui é muito mais gostoso, tá? De trabalhar, 2B. O 4B é mais macio ainda, então ele serve para você de repente ali fazer um bold line que chama, né? Um traço mais grosso em volta do desenho, destacar alguma área, ou até mesmo pintar, fazer alguma sombra, com muito mais facilidade, tá? E como eu sou fanboy da Staedtler, eu estou utilizando o 4B da Staedtler, beleza? O 6B, coitado, meu 6B já era, vocês perceberam que eu uso bastante ele, né? Esse 6B aqui é Faber, ele é um lápis muito bom. O único porém da Faber que me irrita um pouco, toda vez que você vai apontar o lápis parece que a madeira não está legal. Ele acaba dando uma pontilhada ali no grafite, isso me irrita um pouco, mas tudo bem. Esse lápis 6B eu utilizo mais para sombras finais, assim, de repente eu preciso dar aquela sombra absurda ali no desenho, nível extremo, eu utilizo o 6B. Tem outras gradações maiores, mas para o nosso curso aqui, para o que a gente vai utilizar, até o 6B está suficiente, tá? Até o 4B, na verdade. Outra coisa, gente, a lista de materiais que eu montei para vocês terem uma ideia do que comprar, também está aqui embaixo, aqui nesse módulo, para você utilizar, para você pesquisar ali os preços e encontrar os melhores materiais ali compatíveis com o seu bolso, beleza? Não necessariamente você precisa utilizar esses que eu utilizo, você pode optar por outros.
Essas são as marcas que eu trouxe, são as mais conhecidas e que, consequentemente, não são nem caras nem baratinhas, assim, mas dá para você adquirir em qualquer lugar, beleza? Então esses são os lápis graduados. Vou falar um pouco agora sobre a Mechanical Pencil, a lapiseira. Lapiseiras que eu utilizo, pessoal. Dentre os outros materiais que eu vou falar e que eu já falei, a lapiseira ela é um dos mais importantes para mim, porque eu consigo utilizá-la para detalhes, né? Por mais que o lápis você consiga manejar, fazer fazer praticamente o desenho inteiro com ele, eu gosto muito de dar detalhes com a lapiseira. A grafite, a mina, né, da lapiseira, ela é bem diferente, ela é muito mais fina. Então, para alguns detalhes, eu prefiro muito mais fazer de lapiseira, tá? O lápis, por ter uma grafite mais grossa, às vezes não possibilita o mesmo tipo de detalhe, certo? Então eu utilizo a lapiseira, né, a Mechanical Pencil, que o pessoal chama lá, para poder dar os detalhes finais ali dos efeitos que eu precisar. Eu utilizo duas versões de lapiseira, a 05 e a 03. A 03 é bem fininha, parece uma agulha mesmo, é muito boa. Para fazer olho, então, efeito assim é muito bom. Essas duas lapiseiras são da Pentel. Eu adoro os materiais da Pentel, para mim são fenomenais, são muito bons, são num custo-benefício bom também e não estou ganhando nenhum dinheiro deles, não estou fazendo merchan deles, é porque é bom mesmo, tá? Já usei outras marcas e eu acabo preferindo sempre a Pentel, ok? Você pode utilizar qualquer uma da sua casa aí também, não tem problema não, porque essas são as que eu gosto. O que influencia muito na lapiseira são as grafites que você vai utilizar. Essas grafites que eu compro, que eu utilizo, são 05 e 03 e eu utilizo B e 2B. Por quê? A B, por ela ser macia, mas ela não ser nada extravagante, não ser uma grafite que vai ficar borrando demais. E a 2B, porque ela é extremamente macia e com 2, 3 risquinhos eu consigo alcançar a área que eu quero no desenho. Eu não uso HB na grafite da lapiseira porque o HB, por ele ter o H, né, ele acaba tornando a grafite um pouquinho mais dura, ela marca mais o papel. E não é legal marcar o papel nos desenhos porque na hora de apagar você danifica, na hora de você de repente querer um detalhe a mais, você vê que afundou o papel, não é interessante, tá? Então já tem que tomar cuidado com a lapiseira por ela ser um mecanismo ali de precisão e que se você acalcar demais, você vai estragar o papel. Já tem que tomar cuidado com isso e tem que tomar cuidado pelo grafite que você vai utilizar, tá? Então B e 2B são as dicas que eu dou. Pessoal, borrachas. Eu trouxe 3 modelos que eu utilizo e eu vou passar um pouco desses 3 modelos para vocês. Primeiro, borracha Faber-Castell, plástica. Tem que ser modelo plástico, pessoal, porque o modelo plástico ele evita de borrar. Ele tem uma certa, vamos dizer assim, ele ajuda mais nos seus desenhos na hora de apagar, na hora de não machucar o papel e ele não vai deixar borrar com tanta facilidade quanto uma borracha mais convencional. E a parte boa também é que a sujeira que você faz com a borracha plástica é bem menor. Então eu prefiro essa por segurar mais o papel intacto e também por não borrar. Tem uma borracha plástica da Mono, da Tombow. Eu gosto muito dessa, na verdade, acho que é a minha preferida. E uso até para lápis de cor, que bacana. Ela apaga mesmo e ela dificilmente danifica o papel. Ela é uma borracha plástica de uma qualidade altíssima, assim, eu gosto muito, tá? E uma das minhas preferidas também, essa da Faber, e é a borracha preta. Essa aqui é muito boa, cara. Essa aqui eu também utilizo quase 90% das vezes, ela é muito boa. Ela deixa um certo resíduo ali de sujeira, você vai apagando, vai sujando tudo de preto lá. Porém, ela tem um passar de borracha ali de apagar muito bom, tá? Então eu acabo utilizando. Mas a minha preferida é a borracha plástica Mono da Tombow, ok? Tá tudo usada, tudo destruída, que eu utilizo bastante. Vou dar até uma dica para você. Se você quiser que a sua borracha tenha uns cantinhos, corta ela em pedaços, assim, ó, pega um pedacinho dela. Eu sei que dá dó fazer isso, mas, né? Você corta um pedacinho dela, pega um estilete. Se você for criança ali, ó, pede pro seu pai, tá? Pega um estilete, passa ali e monta umas bordinhas nela, monta uns cantinhos, para quando você for apagar, ficar facinho de apagar, aquele beiralzinho, sabe? Utilizar um estilete, beleza? Então essas são as borrachas que eu utilizo. Existem 1000 borrachas no mercado, existem aquelas borrachas
de canetinha, que pode ser utilizada também sem nenhum problema. Existe tipo aquelas borrachas da Tombow, inclusive, de caneta, mas milimétricas, borrachas específicas para fazer, por exemplo, cabelo, fios, tracinhos muito finos, né, apagar traços muito finos, que podem ser utilizadas também. Mas para o nosso curso aqui, você não precisa esbanjar. Pode comprar pelo menos uma borracha plástica da Faber, tá excelente, tá bom? E o próximo material que eu trouxe para vocês é o papel. Cara, o papel é muito importante, talvez seja um dos materiais mais que você tem que tomar mais cuidado e prestar mais atenção na hora de comprar, porque ele influencia muito no seu desenho, muito mesmo, tá? Esse aqui, essa marquinha que eu gosto da Canson, você acha em qualquer papelaria, é muito fácil de achar. E você encontra também em várias gramaturas diferentes e vários estilos de papel, papel creme, papel branco, enfim, papel para croquis, desenho, escolar. Qual você imaginar existe. Só que eu gosto da versão reciclado. Vou te falar o porquê. Aqui elas são 160 gramas, ela é um pouquinho grossa, ela não é fininha. E ela tem também uma peculiaridade bacana que é a porosidade no papel. Então quando você for desenhar, você vai ver que seu papel é meio poroso e dá um efeito muito bacana para a sua arte. Eu gosto desse tipo de material, tá? Não significa também que você não possa utilizar outro, pode, sem problema nenhum, tá? E a parte boa é que é reciclado, você ajuda o meio ambiente também ali, né? Em si. Outra coisa que eu gosto pra caramba, que entra mais no plus ali dos desenhos, é canetas para sketchbook. Canetas para você fazer marcações, para você fazer uma sombra, marcar o seu desenho ali, fazer de repente em tons de preto e cinza, enfim, o que você achar melhor. Essas são canetas da Sinoart, a marca Sinoart, elas são para sketchbook. Elas não são tão caras, porém não são tão baratinhas também, mas o resultado delas é muito bom. Não sei se vocês já viram aquelas canetas da Copic Marker, naquela marca que o pessoal faz praticamente todo o desenho na caneta e fica com uma cor que parece que foi impressa a laser, assim, fica sensacional. Ela é similar, não é igual, ela é similar, porém ela tem um acabamento muito bom que dá para ser utilizado para você montar os seus sketches. Isso aqui não necessariamente você precisa ter, tá? Isso aqui é só um plus, só para você conhecer as ferramentas de trabalho que a gente pode utilizar, que dá todo um ar da graça ali nos seus projetos, beleza? Tenho também um outro material super fácil de achar e que vocês têm em casa, que é o lápis de cor. De repente, se você já está acostumado a desenhar, você pode montar alguns sketches em lápis de cor. Isso mesmo, você pode fazer lá bem clarinho de vermelho, por exemplo, uma arte, e a hora que você já tiver certeza do traço, quiser finalizar, você utiliza uma cor mais escura, tipo um azul, né? Então é muito interessante utilizar lápis de cor para sketch também, para quem está começando a desenhar, principalmente um para fazer as formas, vou fazer um formatinho aqui e tal, e o outro para já dar a forma, né? Finalizar praticamente o desenho, ok? Lápis de cor. Aqui eu tenho o Faber-Castell, que acho que 100% da população brasileira tem acesso ao Faber-Castell, é o lápis mais conhecido que tem. E tenho uma versão da Faber-Castell também, mas alemã, que é o Polychromos, é um lápis absurdamente... Ele é sensacional, ele é muito bom, ele é meio encerado aqui na ponta, então com poucos traços você consegue colocar muita, vamos colocar assim, muita carga no papel. E essa carga ela é um aspecto meio encerado, ela fica com uma tonalidade muito bonita, assim, é interessantíssimo. Esse é o Polychromos, tá? Você vai achar uma média de, sei lá, 13, 14 reais por lápis aí no mercado. Enquanto da Faber você compra um estojo ali e paga um pouco mais que isso, vamos dizer assim, né? Beleza? Então eu vou utilizar um pouco desses materiais ao longo do nosso cursinho, só para vocês conhecerem, para vocês verem. Aí lógico, você vai adaptar o seu bolso, você vai ver o que você acha melhor. E não significa também que você precisa utilizar todos esses materiais, você pode pegar só aqueles que têm ao seu alcance. Você vai ver que praticamente no curso inteiro eu vou montar as coisas, os trabalhos, as artes, só com lápis, grafite, beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Valeu!